Estou muito feliz de estar aqui. Não é porque o pastor Abel falou não, mas eu amo servir a minha igreja. Eu amo servir a minha igreja, porque ao servir ao Senhor, a gente faz aquilo que apraz. E somos revigorados, né? Servindo. E quando nós nos deparamos com um Deus tão grande, tão excelso, tão maravilhoso, contando com um ser tão pequeno, tão falho como a gente, se torna um privilégio servir. Aí entendemos o porquê Jesus falou, maior é aquele que serve. Aí conseguimos entender por que ele fala isso, porque aquele que serve não quer ser visto, aquele que serve quer oferecer algo ao Senhor. E eu agradeço a Deus por estar aqui. Confesso que é uma palavra no qual Deus tem falado comigo desde ontem, na verdade, desde domingo, o Senhor tem queimado meu coração muito acerca da oração. A ministração no qual eu vou trazer é acerca desse tema também, porque desde domingo o Senhor tem falado muito, tem queimado muito o meu coração sobre isso. E ontem o Senhor me deu uma palavra bem específica. E eu gostaria de pedir à igreja, por favor, para abrir comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. A gente vai dar uma lida. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. A gente vai ler até o finalzinho, para contextualizar. Que a vontade do Senhor seja feita, que não venha a ser dito ou falado algo que não venha de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, aonde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos, e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dizendo: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, queria enfatizar a partir desse versículo, por favor. Porém, falando-vos eu, não ouviste. Antes foste rebelde ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. 45, e eu quero frisar aqui. Tornando vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Até aqui. Essa passagem aqui está relatando Moisés relembrando o povo de Israel o que eles tinham feito. E especificamente aqui no versículo 44, Moisés está relatando quando o povo se rebelou contra Deus. Fazendo o quê?
Nós sabemos que o povo de Israel, ele teve uma trajetória durante o deserto até chegar à terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus. Porém, no meio dessa trajetória, eles pecaram, murmuraram, eles se rebelaram contra Deus diversas vezes. Se a gente for ler o livro de Êxodo e de Números, vocês vão ver quantas pessoas morreram no deserto. Não morreram por velhice, não morreram por falta de recurso, mas morreram por desobediência. E não era a vontade de Deus que ninguém morresse. Mas morreram muitas pessoas, tudo por desobediência. E especificamente aqui, quando Moisés fala que os amorreus que habitavam nas montanhas foram ao encontro do povo e mataram, muitos caíram aqui em morte. Moisés estava falando sobre quando o povo se rebelou contra Deus. Por quê? Deus já tinha prometido a terra prometida. Deus já tinha prometido que iria entrar. Só que chegou até o deserto, perto de Canaã, se eu não me engano, na montanha de Seir, que está escrito aqui, Cádiz Barneia, algum lugar por aí, durante o deserto. E o Senhor falou o quê? O Senhor não, na verdade o povo deu a ideia que vamos enviar espias para ver como é essa terra e depois vocês voltam. Os espias voltaram depois de 40 dias e como a maioria já conhece, somente 2 foram fiéis naquilo que o Senhor estava falando. Pediram para perseverar. Os outros espias falaram o quê? Não vamos entrar nessa terra porque é cheio de gigante, tem muralha, é impossível entrar. E o povo começou a murmurar, falando: Deus me tirou do Egito para eu morrer aqui na mão dos amorreus. Preferia eu morrer no Egito do que morrer aqui no deserto. E novamente o povo, pecando contra Deus, murmurando. E Deus se indignou a um ponto de Números 14 vai relatar que Deus fala que vai acabar com o povo em meio ao deserto. E Moisés, como Cristo, tipificando Cristo, vai interceder pelo povo, falando: Deus, não mate, porque esse povo é teu povo. Não mate, Senhor, porque o que as nações irão falar? Que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos fazer perecer em meio ao deserto? E por causa da intercessão de Moisés, Deus mais uma vez perdoa o povo. Mas especificamente aqui, no versículo 44, está falando que Deus verdadeiramente não deixaria a geração desses murmuradores entrar na terra prometida. E realmente não deixou. Ao ponto de que eles, ao saberem que eles perderiam a bênção, eles se rebelaram mais ainda contra Deus, falando: a gente vai subir de qualquer jeito. A gente vai pelejar e vamos subir essa montanha de qualquer jeito. E Moisés tinha dito ao povo: Deus não está no meio de vocês. Não vão, não pelejam. Mas mesmo assim, o povo subiu a montanha, morreu. E os que sobraram, voltaram. Voltaram vitoriosos? Não. Voltaram clamando e chorando. E a Bíblia deixa bem claro que, tornando eles chorando, o Senhor não ouviu. E especificamente nisso aqui, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa atitude aqui da parte de Deus. Porque quando eu imagino Deus rejeitando uma oração, principalmente agora na Nova Aliança, eu lembro daquele versículo no qual diz que marido que maltrata sua esposa, a oração fica o quê? Retida, não sobe. É como se batesse. Bate, mas não sobe. Mas especificamente aqui, a oração estava subindo? Estava. O clamor estava chegando? Estava chegando. Não era questão de estar retido, mas aqui era questão que Deus, tapava os seus ouvidos. Deus negava ouvir a oração deste povo. Não era questão que o clamor deles não estava subindo. Não era questão que o choro deles não estava chegando até Deus. A questão específica é que Deus rejeitava a oração desse povo aqui. Deus negou, recusou a ouvir esse povo. E quando eu paro e penso: meu Deus, o Senhor pode rejeitar uma oração? A que ponto chega a que Deus precisa rejeitar, tapar os seus ouvidos, ignorar a oração de uma pessoa que está clamando por ajuda, está clamando porque está sentindo uma dor? Porque aqui o povo estava clamando, estava chorando por uma consequência do seu erro.
Mas existe uma grande diferença, porque cometer erros nem sempre resultará em um arrependimento genuíno, porque eles não estavam aqui arrependidos genuinamente, eles estavam sentindo dor da sua consequência em desobedecer a Deus, porque a preocupação deles aqui era receber a bênção, não ter a presença. Porque em Números 14, versículo 52, pode colocar, por favor, para mim? Números 14, 52. Números 14, 52. 42, perdão. 42, perdão. Não subais, aqui na minha versão está assim, não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Continua. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Ou seja, Deus, através de Moisés, já tinha avisado para o povo, não sobe a montanha, não vai pelejar, porque eu não estarei no meio de vocês. Mas mesmo assim, eles subiram para temer contra Deus, porque eles estavam preocupados em conquistar a terra prometida, eles estavam preocupados em receber a bênção do que obedecer ao Senhor. Resultado, a maioria morreu e aqueles que voltaram, mesmo clamando, mesmo chorando, o Senhor recusou a ouvir a sua oração, porque Deus sabia que o choro daquele povo, o clamor daquele povo não era de arrependimento genuíno, não era de mudança de vida, mas era de uma consequência de ter perdido a bênção, não a presença de Deus. Aquele povo estava se importando em receber bênção, aquele povo estava se importando em entrar na terra prometida, mas estava se esquecendo que maior do que qualquer bênção era a obediência para com Deus, era ter a presença de Deus. Mas eles eram um povo obstinado, assim como Êxodo vai relatar. Deus, ao falar com Moisés, fala, eu sei que esse povo é um povo obstinado. O que significa ser um povo obstinado? Uma pessoa obstinada é uma pessoa insistente, é uma pessoa que persevera, é uma pessoa que insiste em fazer algo. E esse povo era obstinado, era insistente em ficar perto do Senhor, em estar com o Senhor, não, em desobedecer a Deus. Por ignorância? Não. Não era por ignorância, porque era o povo no qual em Deuteronômio, Moisés vai falar. Deuteronômio 1, no qual acabamos de ler, no versículo 31, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, dele vos levou como um homem leva os filhos. Então aquele povo era um povo especial para Deus, era um povo que Deus cuidava, amava, protegia, era um povo que estava cansado de ver milagres. Era um povo que sabia quem era Deus. Era um povo que sabia a verdade. Sabia o que era obediência. Sabia o que eram os estatutos. Sabia o que eram as leis. Mas mesmo assim, perseveravam em insistir, em errar, em pecar, em desobedecer. Porque aquele povo estava preocupado em entrar na terra que mandava leite e mel. Não em ter o Deus dessa terra. Não ter o dono da terra prometida. Então, nem sempre cometer erros vai resultar em um arrependimento genuíno quando o nosso coração está inclinado na minha vontade, não em buscar o Senhor. Porque aquele povo estava cansado de ver a mão do Senhor agindo por eles, mas mesmo assim insistiam no pecado, mesmo assim insistiam em combater, em lutar contra os povos, não contra Deus. Eles não percebiam que quanto mais pecavam contra o Senhor, mais distante do Senhor ficavam. E eles estavam perdendo a essência, o princípio, que o quê? Era Deus na vida deles. Porque era Deus que estava caminhando com eles, era Deus que guardava eles, era Deus que mandava recursos, alimento, proteção. Eles tinham acabado de vencer exércitos poderosíssimos. Os exércitos dos outros povos estavam temendo Israel. Por causa deles, não por causa de Deus. Tudo que acontecia no meio daquele povo era Deus. Mas mesmo assim,
Eles insistiam em viver no pecado. Mesmo assim, era um povo insistente em errar contra Deus. Por ignorância? Não, por escolha. E Deus, sabendo que aquele povo era errante, vacilante, por escolha, quando clamaram, quando choraram, Deus se recusou a ouvir a oração. Deus fechou os ouvidos para ouvir o clamor daquele povo. É como se aquele povo estivesse gritando, chorando, e Deus virasse as costas, porque Deus rejeitou a oração daquele povo. Deus fechou os ouvidos para aquele povo, porque eles escolhiam viver no erro. Eles escolhiam viver no pecado. Eles escolhiam viver pelos seus deleites do que viver pela verdade. Eles escolhiam viver assim. E por quê? No versículo 43 fala: e vos ensoberbeceste. Era um povo soberbo. O que é ser uma pessoa soberba? É uma pessoa cheia de si. É uma pessoa que é que quer ser o centro de tudo. É uma pessoa que não é flexível. É uma pessoa que sempre está na razão. É uma pessoa cheia do eu. Quando Cristo me chama para viver Ele, não eu. Era um povo que insistia, querer só para si. Eu quero para mim, não gostei, vou murmurar. Não gostei, vou reclamar. Por causa de reclamação, o povo ficou 40 anos no deserto. E esses 40 anos não foram o suficiente para eles entenderem que maior do que coluna de fogo, melhor do que coluna de nuvem, maior do que terra prometida, era ter a presença do Senhor. E eles não reconheceram isso. Eles não reconheceram isso. A dor deles, quando eles foram guerrear contra os amorreus na montanha, era não entrar na terra prometida. A dor deles era perder a bênção. A dor deles era não ter o que eles queriam. O temor em Deus não existia. O temor de Deus na vida deles não existia, porque eles não queriam. Eles não queriam Deus. Eles queriam o que Deus oferecia. Eles queriam o que Deus podia fazer, a partir do momento que não contrariasse a sua vontade. Eles queriam o que Deus podia fazer de bom para eles, mas não queria Deus. Não queria viver a sua vontade. Não queria viver o que Deus tinha. E eu pensando, o Senhor rejeitou a oração desse povo. Choro não comove a Deus. Clamor não comove a Deus. E isso eu aprendo aqui. Eu estou sofrendo, eu estou chorando. Tudo bem. Mas qual está sendo a intenção do seu coração? Qual está sendo a real intenção do seu coração através dessa oração? Porque Deus não nos deve nada. Qual está sendo a real intenção do seu coração? Você, ao chorar, ao dobrar o joelho, ao buscar o Senhor, é pelos seus deleites ou pela presença dEle? Eu não consigo me distanciar muito desse povo. Mesmo eu estando em Cristo, sou nova criatura, Ele venceu por mim. Todas as minhas orações são levadas pelo Espírito Santo. Mas sabemos que o Espírito Santo também estava aqui. Com eles, em plenitude, assim como em nós? Não. Mas uma coisa eu sei. Assim como está escrito até mesmo na nova versão, no qual eu pesquisei novas versões. Pesquisei o texto hebraico, porque, meus irmãos, foi muito difícil eu acreditar que Deus recusou aquela oração.
Eu fiquei assim, não, Espírito Santo, pelo amor de Deus, o Senhor pode recusar a minha oração? Eu fiquei preocupada. Porque quando eu olho para a Bíblia e enxergo erros, não é para o irmão, não, é para mim. É para mim. E eu fiquei, Senhor, o Senhor recusou a oração do seu povo. O Senhor recusou a oração do povo que estava contigo durante o deserto. O Senhor recusou um povo que o Senhor te chama de especial. Em Deuteronômio, o Senhor fala que é um povo especial dele. Meu Deus, o Senhor recusou a oração desse povo. E o que será de mim se eu não vigiar e acabar me ensoberbecendo igual esse povo aqui? Porque, meus irmãos, o Senhor tem falado sobre oração. O Senhor tem falado. O Senhor tem direcionado. Com o novo tempo, a direção. Com direções, a correções e revelações. E o Senhor está falando aqui que quando o povo ensoberbeceu, ele negou, ele rejeitou. Ouvir aquele clamor, ouvir aquele choro. Não porque Deus rejeitou o povo, mas porque o povo rejeitou a Deus. Deus não rejeita ninguém. Mas aquele povo escolheu rejeitar o Senhor. Aquele povo escolheu ficar longe de Deus pelos seus próprios deleites. E eu pesquisando, eu estudando mais, o Espírito Santo me levava em Salmos 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, todavia atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Aquele povo estava longe do Senhor, mesmo sendo um povo que vivia de milagres. Era um povo que vivia vendo o sobrenatural. Era um povo que vivia vendo maravilhas. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que milagres e maravilhas não são fundamentos de obediência. Milagres e maravilhas não são fundamentos de relacionamento com o Senhor. Quem quer viver só de milagre não quer a presença. Quem quer só viver de maravilhas não entende o que é a presença de Deus. Porque a partir do momento que eu o busco para receber somente para mim, eu não quero a presença. Eu quero benefício, eu quero favor. E é exatamente nessa hora que Deus não vai ouvir a minha oração. Eu estou na igreja toda semana, eu sirvo ao Senhor, eu quero, eu faço, eu aconteço, mas por quê e para quem? Por quê e para o quê você está fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para ficar cheia de mim? Para dizer que eu faço e deixo de fazer? Para falar que eu sou boa o suficiente, que eu estou na casa do Senhor toda semana, eu não falto um culto, mas quando estou dentro da minha casa eu conheço o Senhor de longe, porque eu não tenho, eu não preservo, eu não insisto na presença de Deus. Então o Senhor, através dessa passagem, Ele me mostrou que maior do que qualquer coisa, eu preciso buscar a presença. Maior do que qualquer coisa, eu preciso buscar Deus na minha vida. Não adianta eu estar fazendo campanhas e mais campanhas, orações na madrugada buscando pelo eu. Porque o Senhor rejeitará a minha oração. O Senhor rejeitará a minha voz. Assim como na tradução da NVI, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu a atenção. É como se Deus virasse as costas para aquele povo. É como se Deus virasse as costas para o povo que estava clamando, estava chorando, estava orando. Mas pelo quê e por quê? Deus tampava os ouvidos para não ouvir eles. E quando eu imaginava isso, eu ficava imaginando, o Espírito Santo me trazia, sabe, exemplos, né? Porque o Espírito Santo, gente, ele é bem didático comigo. Ele fica trazendo vários exemplos assim na minha cabeça, e eu acho que a coisa da minha cabeça não é. Sabe quando a gente vê uma briga de trânsito, onde tem duas pessoas, e uma pessoa que está completamente errada, está gritando, está xingando, está fazendo auê, e a pessoa que está na razão simplesmente mete o pé e vai embora?
A pessoa que está indo embora vai continuar ouvindo a voz? Vai, mas vai chegar um tempo, uma distância que não vai mais ouvir a voz daquele povo daquela pessoa que está gritando. E assim foi o Senhor. O Senhor se distanciou daquele povo ao ponto de não ouvir mais aquela voz. O Senhor fechou os seus ouvidos ao ponto de não querer mais ouvir. Estava gritando, estava chorando, estava sofrendo. Deus não quis ouvir. Porque o Senhor se atenta para o humilde, mas o soberbo, Ele rejeita, Ele, conhece de longe. Porque aquele povo estava preocupado em viver milagres. Aquele povo estava preocupado em viver respostas de orações. Aquele povo estava preocupado em viver em vitória. Porque o que importava era entrar na terra prometida. O que importava era ter a terra que manda leite e mel. O que importava era receber de Deus. Mas eles não estavam se importando com o que Deus achava. E simplesmente Deus recusou a ouvir por consequência dos seus atos. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus também é justo. A gente não pode querer viver só na misericórdia, 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 quando a graça já foi derramada sobre a minha vida. Quando o Espírito Santo habita em mim, oferece uma vida plena e abundante no Senhor, na presença. Eu não quero viver só misericórdia, misericórdia. Quando o Senhor oferece para mim vida plena. O que adianta, meus irmãos, eu estar orando para mim, por mim, cheio de mim, soberba. E não buscando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não, venha o meu reino e seja feita a minha vontade, Senhor. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade. E Deus, simplesmente fechando os ouvidinhos assim. Ai, tá chorando. Não quero ouvir, não. E eu fiquei desesperada ao ponto de imaginar Deus não ouvindo a minha oração. Porque, ai de mim, se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ai de mim, se não fosse o Senhor me corrigindo. Ai de mim, se não fosse o Senhor me convencendo. Ai de mim, se não fosse o Senhor me instruindo. Ai de mim, se não fosse Ele me levantando. Ai de mim. Ai de mim. O povo só queria saber de milagre. O povo só queria saber de maravilha. Só queria entrar na terra prometida. Mas milagres nem sempre é fundamento da presença. Quando Jesus estava nessa terra, o que Ele mais operou foi o quê? Milagres. Todos seguiram? Não. O que mais Jesus foi nessa terra foi milagres e maravilhas. Todos aqueles que Ele curou, todos aqueles que Ele alcançou, seguiu a Ele? Não. Um exemplo que nós temos é em Lucas 17, dos 10 leprosos. 17:11. Eram 10. E olha que engraçado. Olha como eles chegaram diante de Jesus. Vê se não parece com a gente. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo e disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Isso aconteceu que indo eles ficaram limpos. E somente um voltou, glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés, prostrando-se com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano. E respondendo Jesus: não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. 10 receberam milagres, mas um recebeu a salvação. 10 receberam milagres, mas um recebeu a graça. E não é tão diferente de hoje. Quantos buscam o Senhor para ter maravilhas? No meio da igreja. Quantos buscam o Senhor para só mim
e não ele, no meio da igreja. Quantos e quantos estão aqui para receber o social de Jesus? Eu só quero de Jesus, eu só quero de Jesus, eu quero. Mas a presença não quer. Todos os leprosos receberam milagres, mas só um recebeu a salvação. Todos foram alvos da misericórdia, mas só um recebeu a graça. Porque um entendeu que maior do que qualquer milagre era Cristo. E ele reconheceu a Cristo. Voltou dando graças a Deus. Um recebeu a graça, um entendeu, ele me curou, ele me purificou. Mas maior do que esse milagre é ter a presença. E ele entendeu isso. Os outros 9 não entenderam. E novamente eu volto. Milagres não são fundamentos da presença. Milagres não são a base da pessoa estar em Cristo. Porque milagres todos nós podemos receber, dentro ou fora. Mas a presença só tem quem busca. Presença só tem quem quer. E ao entender todo esse contexto, eu me atentei e falei ao Senhor: Pai, tenha misericórdia de mim, porque eu sou falha. Me convence de todo pecado, me convença de tudo aquilo que me afasta do Senhor. E me dê um coração humilde, porque o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esse povo israelita, mesmo sendo o povo de Deus, não vivia a verdade. Era um povo que conhecia o Senhor, mas não vivia a verdade. Era um povo que estava cansado de viver maravilhas, mas não tinha presença. Porque eles nem olharam para trás quando Moisés falou: Deus não está no meio de vocês, não suba. O que eles fizeram? Subiram. Porque a preocupação deles era a presença? Não, era a bênção. A preocupação deles era receber aquilo que eles queriam, não ter Deus no meio deles. E se nós não vigiarmos, acabamos igualzinho. Eu me coloco nisso. A palavra de Deus fala: vigie para que não caia. Essa mensagem é para a igreja? Sim. E nós somos o quê? Igreja. Então, corre o risco de eu cair? Sim. Corre o risco de eu me soberbecer? Sim. Corre o risco de Deus rejeitar a minha oração? Sim. Tiago 4:3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então sim, Deus pode recusar minha oração. Então sim, Deus pode rejeitar minha oração. Mas eu estou sofrendo. Deus pode rejeitar. Eu estou chorando, está doendo muito, mas essa dor está sendo do remorso ou você quer mudança de vida? Porque as minhas atitudes geram consequências. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas é justo e Ele não vai anular as consequências das minhas atitudes. Não vai. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu quero ser a pessoa exatamente como Davi. Não era conhecido por ninguém. Estava no campo, fedendo ovelha, cheio de mato. Mas era conhecido pelo Senhor. Eu quero ser Davi, que ouvia
o que o Senhor tinha para ele, obedecia. Eu não quero que Deus feche os seus ouvidos a ouvir o meu clamor, porque se Deus não ouve o meu clamor, o que vai ser de mim? Vamos orar, igreja, vamos orar, porque sem oração, sem vida de oração, não há intimidade, não há relacionamento. Mas pelo que vamos orar? Por que estamos orando? É por isso que passa tempos e tempos e tempos, às vezes a gente não recebe o que a gente quer, porque estamos pedindo mal, e o Senhor se fecha. A igreja do Senhor tem que ter um alvo, que é Cristo. Devemos orar por Cristo, devemos orar pela presença, devemos orar para buscar Ele, devemos orar para que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Essa é a oração que a igreja deve ter. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa no qual maior do que qualquer bênção é a presença dele na minha vida. Eu quero ter a paz que excede todo entendimento e ter a certeza que, independente da circunstância, o Senhor está me ouvindo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Porque nós começamos esse culto no qual o pastor José Carlos falava o quê? Adão e Eva estavam no jardim. Mas qual era a maior preciosidade? Era ouvir a voz do Senhor. Era ter a presença. Eu quero estar nesse jardim, no qual todo dia o Senhor tem prazer em ir lá e me chamar. Eu quero estar nesse jardim, no qual o Senhor encontra em mim um verdadeiro adorador. Eu quero estar nesse lugar aonde Deus não vai se afastar, aonde Deus não vai recusar, mas Ele vai se atentar em ouvir o que eu estou falando. Eu não quero só ter bênçãos, porque as bênçãos já vêm atrás de mim. Quando estou em Cristo, as bênçãos já vêm. Mas só que eu só terei a presença se eu buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E aquele povo tinha um coração o quê? Duro, obstinado. Não era flexível. Não adianta nós orarmos para os nossos deleites e as nossas vontades. Não adianta nós orarmos para que a minha vontade seja feita, não. Eu não quero que essa seja a minha oração diante do Senhor. Eu quero que o Senhor encontre em mim um coração humilde e quebrantado para a vontade dEle. Eu quero que o Senhor tenha prazer em ouvir a minha voz. Eu quero que o Senhor tenha prazer em ouvir o que eu estou falando com Ele. E eu quero que Ele venha fazer na minha vida para me ajudar, com certeza, mas muito mais, é para a honra e glória do nome dEle. É para isso que eu quero ter o nome do Senhor. Eu não quero ser igual a esse povo, irmão, que conhecia Deus, via Deus, experimentava de Deus, mas não tinha Ele. Eu não quero ser. Eu não quero ser esse povo que vê Deus na coluna de nuvem, na coluna de fogo, vê Deus no maná, vê Deus no mar vermelho, vê Deus na água, vê Deus nas codornas, vê Deus em tudo, mas não escolhe tê-lo. Eu não quero ser esse povo. Eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Eu quero que o Senhor ouça o meu clamor, porque maior do que tudo na minha vida é a presença dEle. Que venhamos todos os dias aprender com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.